Fala pessoas, muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Limites. Eu sou o professor Portugal e hoje nós vamos colocar em prática os conteúdos que foram abordados nos vídeos anteriores, em especial os vídeos de triângulo, tá? Então se você não acompanhou os vídeos anteriores, eu vou deixar tanto na descrição quanto nos cards, vai aparecer aqui em algum lugar para vocês. Se você não viu esse conteúdo, dá uma conferida lá, se já viu e quiser dar uma relembrada, está aqui também, corre lá. E para você que quiser praticar essas questões, dá uma pausa aqui no vídeo, vai ter um link para um drive aqui na descrição, tenta desenvolver, depois você volta aqui e acompanha a resolução, ok? Bom, bora lá, se vocês gostarem do vídeo, se curtirem as resoluções, deixa aquele like, compartilha com seus colegas, mas bora para a questão, para as questões. Vamos lá, a primeira questão falou o seguinte: a soma das distâncias de um ponto P aos vértices dessa figura aí pode ser igual a... Bom, temos alguns detalhes a abordar. Primeiro, pode ser igual não significa que é que pode ser. Então dá a ideia de que você pode encontrar mais do que um valor. Segundo, ele não me falou nada sobre o ponto P. Só dá para observar, né, pela figura que é um ponto interno a um triângulo, né? Mas eu não posso afirmar que ele é nenhum daqueles pontos notáveis que a gente afirmou. Bom, então qual que vai ser a nossa ideia inicial? Vamos colocar um nome aos segmentos que a gente ainda não sabe. Bom, para facilitar a nossa vida, eu vou pegar o AP e vou chamar de Azinho, o BC eu vou chamar de Czinho e o BD eu vou chamar de Bzinho, tá? Só para a nomenclatura ficar um pouquinho mais fácil. Ele quer um possível valor para a soma dessas distâncias. Então a minha ideia é descobrir quanto que pode valer A mais B mais C. Essa é a nossa ideia, ok? Estou interessado em descobrir isso daqui. Bom, quando eu tracei esses segmentos Azinho, Bzinho e Czinho, acabou que a figura se transformou em 3 triângulos. E eu sei comparar lados de triângulos, condição de existência do meu triângulo. Aplicando condição de existência nesse triângulo, o que nós temos? Vou começar pelo triângulo APB. Então, ó, ABP. Bom, aplicando condição de existência, eu vou fixar o nosso queridíssimo 6. Então, eu tenho que 6 ele é maior do que a diferença em módulo de A e B. E ele tem que ser menor do que a diferença, do que a soma de A e B. Beleza? Guardei essa informação. Vou para o meu próximo cara. O meu próximo cara vai ser o triângulo APC. Tanto faz a ordem, tá? Bom, aplicando o mesmo princípio, o 8 ele tem que ser menor do que a soma e ele tem que ser maior do que a diferença em módulo dos outros lados, né? Então, o 8 ele é maior do que a soma de A e C e ele é maior do que a diferença e ele é menor do que a soma de A e C. Ok? E para finalizar, no triângulo BPC, nós temos, deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, nós temos que o 12 ele é menor do que a soma de B com C e ele é maior do que a diferença de B com C em módulo. Bom, percebe que essa parte aqui de trás não me acrescenta em nada, em nenhum dos 3 casos. Por quê? Porque eu estou interessado na soma. Então eu vou descartar essa informação aqui, ok? Ela está correta, mas ela não é útil nessa resolução. Bom, o que eu vou fazer? Tenho essas 3 inequações e eu vou somar tudo. Beleza? Somando tudo, do lado esquerdo eu tenho 6 mais 8 mais 12, isso aí vai me dar 26. 26 tem que ser menor do que A mais A, 2A. B mais B, ó, B daqui com B daqui, 2B. E C mais C, 2C. Tá? Vou simplificar isso tudo por 2, então eu tenho que 13 ele é menor do que A mais B mais C. Ok? Bom, se 13 ele é menor do que A mais B mais C, significa que A mais B mais C tem que dar um resultado maior do que 13. Bom, se você olhar nas suas alternativas, o único possível é o nosso queridíssimo 18, ok? Então pode ser igual a 18. Show? Primeira questão matada com sucesso, bora para a próxima.
Considere um triângulo ABC, onde A corresponde à medida do ângulo do vértice A, B à medida do ângulo do vértice B e C corresponde à medida do ângulo do vértice C. Logo, é correto afirmar que o ângulo alfa, formado pelas bissetrizes internas dos ângulos B e C, pode ser calculada por... Bom, vamos pensar num triângulo com esses vértices A, B. Acho que até para facilitar a nossa vida, eu vou colocar o A aqui em cima, já que ele quer bissetrizes do B e do C. Bom, vou traçar uma bissetriz de B e vou traçar uma bissetriz de C. Ok? Beleza. Tudo bem que elas continuam aqui até encontrar com os lados, mas aí não é muito importante para a gente. Eu estou interessado nesse ângulo. Esse ângulo alfa aqui, que ele está no interior da minha figura, ele é o encontro dessas bissetrizes, foi isso que a questão me deu. Eu quero um caminho para encontrar esse ângulo alfa, ok? Bom, vamos dar nomes aos ângulos. Aqui eu vou chamar de A, tem um ângulo Azinho, tá? Só para facilitar a nossa vida, eu vou chamar aqui de B e aqui de B, tranquilo? E aqui de C e aqui de C. Tá? Esses caras são iguais porque eu tenho uma bissetriz, então dividiu esse ângulo exatamente ao meio, dividiu em dois ângulos congruentes. Então se eu chamar um de B, eu chamo outro também de B. Se eu chamo um de C, eu chamo outro também de C. Bom, no triângulo ABC, se eu aplicar a soma dos ângulos internos, o que eu tenho? Eu tenho que A mais 2B mais 2C é igual a 180 graus. No triângulo A, aí aqui ele chamou de alguma coisa? Não, vamos chamar aqui de um ponto D. AD, AD não, né? BDC. Tá aqui o nosso ponto D. Nós temos que a soma dos ângulos internos, os ângulos internos aqui são o B, o C e o alfa que eu estou procurando. Então eu tenho que B mais C mais alfa também é igual a 180 graus. Estou aplicando a soma dos ângulos internos de um triângulo, ok? Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho duas equações que aparecem tanto B, quanto C, quanto 180. Então vamos trabalhar em cima disso. Bom, eu vou resolver aqui embaixo para ganhar um pouquinho de espaço. Eu vou pegar a primeira equação e vou simplificá-la por 2. Então eu vou ter que A dividido por 2 mais 2B dividido por 2 vai dar B, né? Se eu dividir por 2, esse 2 aqui morreu com a divisão por 2. E 2C dividido por 2 também vai dar C, ok? Estou dividindo essa expressão aqui por 2. E 180 dividido por 2 é 90. Vou pegar a equação de baixo e vou simplesmente repetir. Então eu tenho que alfa mais B mais C é igual a 180 graus, tá? Então as duas equações estão aqui. Bom, eu vou trabalhar esse cara aqui com uma espécie de sisteminha de equação e vou subtrair. Alfa menos A sobre 2, não dá para a gente calcular, né? B menos B morreu, C menos C morreu. 180 menos 90 vai me dar 90 graus. Passo esse A sobre 2 para lá, eu tenho que alfa é igual a 90 mais A sobre 2, gabarito letra B. Ok? Bom, agora sim, eu acho que eu comi um pouquinho do quadro, né? Tá aqui, tá? Foi só uma simplificação ali do nosso sistema de equações. Se você gosta do bizu, sempre que ângulos de bissetrizes internas se encontram no interior de um triângulo, o ângulo formado é 90 mais A sobre 2. Se você traçar bissetrizes externas, é 90 menos A sobre 2. Se por acaso for uma interna e uma externa, é igual a A sobre 2. Beleza? Bora para a terceira questãozinha aí. Um ponto Q pertence à região interna de um triângulo DEF e equidista do lado desses triângulos. Então esse ponto Q isso aqui é uma definição. Olha só, se eu tenho um triângulo DEF, que ele me deu no enunciado, DEF,
F, falou que tem um ponto aqui dentro, um ponto Q, que ele é equidistante a todos os lados. Então, ó, essa distância aqui é a mesma que essa distância aqui, que é a mesma que essa distância aqui. Então, na prática, ele está falando o seguinte: você consegue jogar uma circunferência aqui dentro, em que o raio é justamente essa distância. Bom, o ponto, que é o centro dessa circunferência inscrita ao triângulo, é o incentro, ok? O incentro é o ponto equidistante aos lados de um triângulo. Pontos notáveis no triângulo, foi aula passada, está tudo explicadinho. Incentro é o ponto de encontro das bissetrizes e ele é equidistante aos lados de um triângulo. Tranquilo? Questãozinha teórica bem simples para a gente. Bora para a questão número 4. Questão número 4 fala o seguinte. Você tem aí um triângulo de lados... tem medidas diferentes entre si. E as medidas dos ângulos internos em graus são x, 2x e 6x. Como que esse triângulo pode ser classificado? Classificação de triângulos. Bom, primeira coisa, falou que tem medidas diferentes entre si, né? Se um triângulo tem medidas diferentes, eu já sei que eu estou falando de um triângulo escaleno. Os três ângulos são diferentes e os três lados também são diferentes, né? Então, daqui de antemão, se você quisesse eliminar a alternativa A e a alternativa C, sucesso. Mas mesmo que ele não te desse essa informação, pelos três ângulos aqui serem diferentes, você também já saberia que ele é um triângulo escaleno, ok? Bom, se eu tenho as três informações em função de x, eu posso somar esses três ângulos e igualar a 180 graus. Soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180 graus. Então eu tenho que x mais 2x mais 6x é igual a 180 graus. Então, ó, x mais 2x vai dar 3x, mais 6x, 9x igual a 180 graus. Passei o 9 dividindo, x é igual a 180 por 9. Bom, 18 por 9 vai dar 2, então 180 por 9 vai dar 20. Então x é um ângulo de 20. Ah, então ele tem ângulos agudos? Não, o x é um ângulo agudo. Percebe só, quais eram os ângulos? Não eram x, 2x e 6x? Então o ângulo x, ele mede 20 graus. O ângulo 2x, ele mede 2 vezes 20, 40 graus. E o ângulo 6x, 6 vezes 20, 120 graus. Então eu tenho um ângulo obtuso, eu estou falando de um triângulo obtusângulo. Então ele é escaleno por essa informação e ele é obtusângulo por esta informação. Gabarito letra B, ok? Percebe, né? Se quiser conferir aí, essa soma aqui também dá 180 graus. Tranquilo? Vamos dar sequência, questãozinha número 5. Temos uma outra imagem aí e fala que esse triângulo ABC da figura, o ângulo B vale 100, o ângulo C vale 30 e AS é bissetriz e BH é a altura, ok? Bom, primeira coisa que você sabe, se a altura formou um ânglozão de 90, tanto aqui como aqui do outro lado, vou botar pequenininho para não poluir, ok? Deixa eu ver se dá para dar, não vai dar, para dar uma aumentada nessa figura. Vamos seguir. Bom, tem aquele ângulozinho de 90 e eu sei o seguinte, a soma não tem que dar 180? Então o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C tem que ser igual a 180. Só que eu sei o valor do C vale 100, ou o B vale 100 e o C vale 30. Então eu já substituí, tá? Esse cara vai dar 130, passa para o outro lado, passou subtraindo. Então eu tenho que A é igual a 180 menos 130. Então o A vai ser igual a 50 graus. Bom, se AS é bissetriz, então vai dividir em dois ângulos iguais. Então esse ângulo aqui é um ângulo de 25, metade, e esse ângulo aqui é um outro ângulo de 25. O ângulo cheio ali, beleza, ele vai dar 50 graus. Bom, agora é só você olhar para esse triângulo que formou aqui, né? Vamos marcar aqui um ponto P. E aí você tem que o triângulo APH, a soma também tem que dar 180. Só que aí você já tem um ângulo de 25, um ângulo de 90, que é o ângulo da altura, mais o ângulo X, que é o que você quer determinar, e isso é igual a 180 graus. Bom, então quanto vale meu X? 180
90 mais 25, isso aí vai dar 115. Então, x é igual a 180 menos 115, 65 graus. Ok? Gabarito, letra A, era o x que a questão queria. O x está apresentado. Bom, vamos dar uma olhada na questão 6. Fala o seguinte, num triângulo ABC, temos os ângulos A e B, valendo 40 e 50 graus. Pede o ângulo formado pelas alturas dos vértices A e B. Bom, vamos montar esse triângulo, mas eu vou antes descobrir quanto vale o ângulo C. Eu sei que A mais B mais C é igual a 180, a soma dos ângulos internos. O A vale 40, o B vale 50, o C é o que eu quero descobrir. Bom, 40 mais 50, 90. Então, passei para o outro lado, passei subtraindo. Então, C ele é igual a 90. Molezinha, então eu estou falando de um triângulo retângulo. E aí as coisas ficam um pouquinho mais tranquilas para a gente. Bom, vamos armar aqui um triângulo retângulo. E ele é reto no vértice C. Aqui eu tenho o vértice A, aqui eu tenho o vértice B. Então, eu tenho um ângulo de 40 aqui, um ângulo de 50 aqui. Bom, mas olha só, o que a questão está te pedindo? O ângulo formado pelas alturas do vértice A e B. Quando tu puxa a altura do vértice A, ela coincide com o lado desse triângulo. Quando você puxa a altura do vértice B, ela coincide com o lado do triângulo. A altura tem que fazer 90 graus e o ângulo de 90 graus já está ali representado, né? Então, o ângulo formado pela altura do A com a altura do B tem que ser igual a 90, é o próprio vértice C. Ok? O próprio ângulo do vértice C. Questãozinha tranquila se você descobrisse que você estava falando de um triângulo retângulo. Para finalizar, questãozinha número 7 vem falando o seguinte. Só dar uma ajeitadinha aqui. Ok. Nessa figura, M é ponto médio do lado BC e CN é bissetriz interna. Bom, está te pedindo a medida do alfa. A medida do ângulo C você consegue descobrir também só pela soma dos ângulos internos do seu triângulo. Ó, tem que 90 mais 40 mais C tem que ser igual a 180. É a conta que a gente fez ali anteriormente, né? Então, C vai ser 180 menos 130, que é o resultado dessa soma. Então, C é igual a 50. Bom, se o C é igual a 50, quando você traça a bissetriz, vai dividir em dois ângulos de 25, né? Coincidência, deu o mesmo valor do outro ângulo, né? 25 e aqui também 25. Esse 25 está nos perseguindo. Bom, e aí que está o problema, né? Se você não viu o vídeo passado, se você não conhece o conteúdo, aqui você ia dar uma travada. Mas, se você viu o vídeo, você sabe que quando você tem um triângulo retângulo, a mediana ela tem o mesmo valor que a metade da hipotenusa se o teu triângulo for retângulo. E essa mediana, claro, relativa à hipotenusa. Então, olha só. Esse segmento BM tem o mesmo valor do segmento AM, que tem o mesmo valor do segmento MC. Então, eu gerei triângulos isósceles aí, ok? Então, olha só. Isso aqui vale 40, aqui em cima também vale 40, aqui vale 50, para formar aquele 90 ali, beleza? Bom, se esse triângulo aqui é isósceles, eu vou fazer o seguinte. Já descobri que os ângulos são iguais. Você pode, por exemplo, determinar quanto é esse ângulo aqui, já que a soma tem que dar 180. Mas uma possível saída é pelo ângulo externo também. Olha só, vou descobrir quanto vale esse ângulozinho. Eu sei que B mais C mais N, esse ângulo interno de N, tem que ser igual a 180 graus também, porque esse triângulo BCN formou um triângulo, então a soma tem que dar 180. Bom, eu sei quanto vale o B, eu sei quanto vale o C, eu consigo determinar quanto vale o N. O B vale 40, o C vale 25, né? Esse Czinho aqui que formou com a bissetriz, mais N igual a 180. Ok? Bom, eu vou somar esse 45 com esse 25, vai dar 65. Passo para o outro lado, passo subtraindo. Então, quanto vale meu N? 180 menos 65. Então, eu tenho N igual a 115. Ok? Esse ângulozinho N ele é igual a 115. Bom, se eu substituir na minha figura aqui, esse cara aqui é o nosso 115. Ok?
E aí só de você tirar pela ideia de ângulo o ângulo externo é sempre igual à soma dos outros dois internos. E eu estou falando desse triângulo aqui agora. Okay? Então, o 40 mais o alfa tem que ser igual a 115. Então, alfa é 115 menos 40. Então, eu tenho alfa igual a 75. Ok? Alfa igual a 75, gabarito letra B. Show de bola? É isso, pessoas. Finalizamos aqui a nossa resolução. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma pergunta, deixa nos comentários. Vai ser um prazer respondê-los. Curte o vídeo, compartilha com seus colegas. A lista vai estar na descrição. Tamo junto, forte abraço. Até os próximos vídeos.